Olá, meu nome é Bruno Guirardi, sou clarinetista, doutorando em performance no programa de pós-graduação em música da ECA USP. E no Performance desse ano, cujo tema é o corpo em cena na performance musical, eu vou apresentar o meu trabalho denominado A Epopeia do Clarinetista Sem Nenhum Caráter, reflexões sobre performance e transculturação em uma proposta cênico-musical. Bom, esse trabalho se trata de um projeto de performance transdisciplinar, que é um recital para clarineta, piano e fagote com elementos cênicos, inspirado na obra Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. A minha ideia em buscar inspiração nessa obra é justamente para poder explorar o contexto sociocultural que influenciou a composição de maior parte do repertório a ser tocado, mas também traçar uma reflexão sobre o tema do hibridismo cultural e de possíveis relações críticas com a prática profissional dos músicos contemporâneos, a partir da minha perspectiva enquanto clarinetista. E aí no trabalho eu trago uma série de inquietações relacionadas à minha trajetória profissional. Portanto, a proposta desse trabalho é justamente fazer uma exploração artística da minha identidade musical como clarinetista brasileiro, do meu papel autônomo de criador enquanto performer, da busca por novos espaços de atuação e o interesse por uma interação ativa entre diferentes formas de arte, nesse caso, a literatura e a música. Buscando esse link entre literatura, interpretação e performance, eu trago autores como John Dewey e Mikhail Bakhtin, que argumentam que a leitura e a interpretação de uma obra literária demandam constante atualização e reelaboração, refletindo uma característica inerente à sua natureza dinâmica e complexa. Da mesma forma, a performance, mais do que simplesmente reproduzir uma obra musical, se configura como um ponto de convergência onde as influências socioculturais, históricas e estéticas se entrelaçam de forma dinâmica no tempo presente. Abordando o tema do hibridismo cultural e da transculturação para os modernistas, eu trago a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, que traça a saga do herói desde o nascimento na selva até a sua morte e transfiguração, em uma trama repleta de aventuras pelo território nacional e de elementos míticos. E aqui vale a pena destacar que a maior característica desse protagonista é justamente a sua identidade em processo, sem um caráter definido, e a sua capacidade de assumir diferentes facetas em diálogo com as influências culturais que ele encontra ao longo da narrativa. Bom, o autor Mello analisa 3 momentos marcantes de interação do protagonista com a cultura urbana e moderna, cada uma revelando diferentes níveis de ação. O primeiro deles se dá na Carta para as Icamiabas, onde Macunaíma utiliza uma linguagem bacharelesca com uma formalidade exagerada e cheia de equívocos. O segundo dele é quando um outro personagem está realizando um discurso de exaltação do Cruzeiro do Sul como símbolo nacional e ele é contestado pelo Macunaíma, que traz uma explicação baseada justamente na cosmogonia advinda do seu arcabouço cultural. E o terceiro momento é quando o Macunaíma observa o automóvel, que é um artefato tipicamente urbano, e ele cria uma explicação mítica também baseado no seu lastro cultural. Utilizando esses 3 momentos destacados por Mello, eu proponho um recital baseado em 3 cenas. E aí eu trago os 3 personagens, né, o clarinetista, o pianista, o fagotista, cada um contendo diferentes características, obviamente utilizando uma escrita dramatúrgica. A primeira cena é onde eu vou tocar o prelúdio da suíte para violoncelo número 1 de Bach, obviamente dentro de uma proposta de reelaboração musical e também de exploração cênica do espaço. O segundo momento, eu vou tocar 3 canções de Camargo Guarnieri, arranjadas para clarineta e piano, também dentro de uma proposta cênica. E o terceiro momento, onde a gente vai tocar as Baquianas Brasileiras número 6 de Villa-Lobos, transcrita para requinta e fagote, também dentro de uma proposta cênica. Como conclusão, a gente parte das premissas da pesquisa artística para poder construir uma base conceitual que nos permitiu refletir sobre a natureza da atividade performática e inspirar uma proposta artística a partir de inquietações advindas das minhas vivências enquanto performer. E também pudemos explorar diferentes frentes de experimentação e diálogo com obras referenciais na criação de novas experiências artísticas e suas derivações conceituais.
Olá, eu sou Letícia Maia, flautista e pesquisadora, e este é um projeto colaborativo entre compositor e performer que enfoca o corpo como o primeiro suporte de criação. Oi, eu sou o Hugo Sanomani, compositor e pesquisador. A gente iniciou esse processo esmiuçando situações corpóreas a partir das quais eventos instrumentais se somam. Apenas depois desses dois momentos é que os detalhes sobre uma possível notação foram e estão sendo cogitados. A nossa primeira problemática tem a ver com a negligência do corpo na performance musical de música erudita. Os intérpretes tradicionalmente tendem a minimizar os seus movimentos corporais, adotando posturas rígidas e estáticas para não interferir na realização técnica da partitura. Pensando nessa problemática, a nossa proposta foi de criar uma música e uma performance tendo o corpo como aquilo que move o ato criativo. Ao mesmo tempo, buscamos uma forma de trabalho colaborativo que dissolvesse uma distinção hermética entre composição e interpretação. Inicialmente, realizamos uma residência artística nos dias 7 e 8 de novembro de 2023. Nós começamos com exercícios para despertar o corpo. Alguns deles foram trazidos das nossas próprias vivências em outras áreas, como o teatro e a dança. O tema de partida foi o movimento da água, e durante a residência artística foram feitas diversas experimentações, seguidas de reflexões e discussões para a gente criar situações corporais e sonoras que condizessem com essas nossas ideias poéticas. Na residência, a gente decidiu uma forma geral para a peça e uma sequência de eventos que se encadeiam. Relacionamos diretamente movimentos e construções narrativas e imaginárias com técnicas e sequências melódicas e rítmicas no pícolo, dividindo assim a peça em 6 partes. Com essa abordagem, a gente percebeu que a criação se deu através da performance, a qual se tornou um lugar de experimentação. Ficou decidido que cada tipo de sonoridade e gestualidade instrumental vai ter uma característica visual particular, sendo assim bem facilmente identificável. Porém, os detalhes de performance serão abertos de modo que seja uma notação aproximada e aberta. Já os eventos do corpo, para além da execução ao pícolo, eles serão apresentados com textos descritivos bem sucintos. Essa partitura roteiro servirá mais como um guia geral e registro de processo do que como objeto finalizado e autônomo. Neste caso, estes materiais poderão ser revisitados e transformados no futuro. Nós observamos que existiram dois momentos principais neste processo. O primeiro foi a residência artística e o segundo foi a criação de uma notação. O terceiro momento será os ensaios para a performance e a gravação da performance em si. Em resumo, em Imaginários Fluidos, os eventos sonoros foram acionados a partir das manifestações do corpo. Paralelamente, a notação também é uma elaboração posterior, agindo mais como um registro do que como suporte de criação primeiro. Entendemos assim a performance como algo presente em todas as etapas desse projeto, não somente no momento de subir ao palco. A performance, então, é a exploração do corpo durante a residência artística, assim como nos ensaios e no concerto final. Ela se materializa em um momento de experimentação e aprendizado prático do corpo. Olá a todos, meu nome é Piero Taloni,
E hoje eu vou apresentar meu trabalho, Abordagens Teóricas e Práticas das Dissonâncias Métricas na Sonatina para Flauta e Piano de Camargo e Guarnieri. Essa análise é fruto de um trabalho maior, que foi a minha tese de doutorado, na qual eu analisei as peças para flauta, particularmente as que ele dedicou ao americano Carlton Sprague. Aqui eu foco na Sonatina para Flauta e Piano, mas o Guarnieri escreveu também o improviso número 2 para ele, dentre outras peças que continham o instrumento. Os objetivos desse trabalho é de uma análise das dissonâncias métricas na sonatina e como tal análise contribui para a compreensão tanto teórica quanto interpretativa da obra. A Sonatina para Flauta e Piano foi composta em 1947, durante a segunda estadia de Guarnieri nos Estados Unidos. Os dois, o flautista Smith e o Guarnieri, a estrearam em Nova York em fevereiro de 1947. Logo após também houve a estreia brasileira, em 28 de maio de 1947, com outros intérpretes. Presente nas estreias, tanto americana quanto brasileira, estavam críticos importantes da época. Nos Estados Unidos foram Virgil Thompson, Olin Downs, no Brasil, Eurico Nogueira França. E uma coisa em comum em todas as críticas era que eles salientavam a complexidade rítmica da peça. Outra coisa interessante é que, aparentemente, a performance de ambas as estreias não foi muito bem sucedida, o que eu imagino que tem a ver com tal complexidade rítmica. Eu, por experiência pessoal, já tive que preparar e executar essa peça diversas vezes, sei como é desafiador compreender todas as estruturas rítmicas para juntar a voz da flauta com as vozes no piano. Então, eu fui atrás de uma metodologia que pudesse me elucidar melhor, tanto na teoria, de forma que pudesse ajudar na prática essa compreensão rítmica. E então, foi aí que eu encontrei a teoria das dissonâncias métricas, criado por Harold Krebs, primeiramente publicado nesse livro que está aí. E, basicamente, Krebs define a métrica em uma obra musical como a combinação de todos os estratos de movimento, ou seja, séries de pulsações recorrentes ativas nela. O autor divide esses estratos em 3 classes: micropulsos, estratos de pulsos e estratos interpretativos. Aqui a gente vai focar nos estratos interpretativos. Os estratos interpretativos, Krebs define como aqueles que se movem mais lentamente que o estrato de pulso, permitindo ao ouvinte interpretar os dados brutos do estrato de pulso, organizando pulsos em unidades maiores. Então, antes da gente analisar esse pequeno trecho, vamos ouvir primeiramente como ele soa e depois como cada voz soa. Então, para a gente extrair cada camada interpretativa aqui, vamos ouvir primeiramente a primeira voz da flauta. Bom, aqui a gente tem o número 4, simbolizando que a gente interpreta um pulso a cada 4 colcheias. Já na mão direita do piano, a gente ouve da seguinte maneira. Então, aqui nós organizamos o pulso a cada 6 colcheias. Já a mão esquerda, aqui a gente já interpreta que o pulso reinicia a cada 12 colcheias, sendo que no caso a quarta subdivisão está implícita, porque tem uma pausa. Bom, na teoria de Krebs, então, essas 3 vozes constituem o agrupamento G4, 6, 12, porque simultaneamente estão ocorrendo o estrato 4 na flauta, um estrato 6 na mão direita do piano e um estrato 12 na mão esquerda do piano. Como a gente pode ver, entre o estrato 6 e o 12 existe uma consonância métrica, já que 12 é múltiplo do 6. Da mesma forma, entre o estrato 4, que é a flauta, e o estrato 12, também é uma consonância métrica, já que 12 é múltiplo de 4. No entanto, entre o estrato 4, que é a flauta, e o estrato 6, que é a mão direita, nós não temos um número que é múltiplo do outro. Então aqui se configura a dissonância métrica. Então, quer se ouça ou se toque a mão esquerda enfatizando uma consonância métrica com a flauta, ou com a mão direita, sempre será ouvida uma dissonância métrica em relação à outra voz. Bom, a teoria de Krebs reforça a importância para o performer de se ter ciência da localização e do tipo de dissonância métrica nas obras que executam. O performer deve comunicar o significado das passagens metricamente dissonantes, sentir as ondas de tensão e relaxamento criadas pelas dissonâncias métricas e suas resoluções e transmiti-las ao público. Primeiramente, essa prática pode auxiliar na tarefa, muitas vezes desafiadora, de sincronizar vozes ritmicamente complexas, permitindo aos músicos se familiarizarem com as estruturas dessas passagens. Em segundo lugar, a identificação dessas características métricas pode informar decisões interpretativas que enriquecem a performance da obra em questão. No primeiro movimento, a identificação dos diferentes estratos interpretativos é essencial para navegar pelas complexidades rítmicas que tornam desafiadora a junção das partes, da flauta e do piano. Com meu artigo, eu espero ter elucidado brevemente a importância de uma compreensão profunda das dissonâncias métricas para uma performance não só eficaz, mas também mais interessante. Essas são as referências que eu utilizei e estarei aqui para qualquer pergunta. Obrigado.
Olá a todos, o meu nome é Jorge Sousa e passo a apresentar o trabalho realizado para o Performance 2024, intitulado Mirage para saxofone tenor, vídeo e eletrónica, escritos sobre a colaboração compositor-performer. Este trabalho insere-se numa investigação realizada no INET-MD, polo da Universidade de Aveiro, com o apoio da FCT. Porquê criar Mirage? Enquanto saxofonista, busco uma integração natural e enriquecedora da tecnologia na minha prática artística, ao mesmo tempo em que me interesso pelos condicionamentos que esta impõe à nossa vida e às criações artísticas contemporâneas, em particular. Desta forma, acabei por desenvolver este trabalho com o compositor português Ruben Borges. Para descrever as principais contribuições desta criação, importa referir que ao longo da história da música clássica ocidental, a relação entre compositor e performer evoluiu, refletindo os contextos históricos e culturais. Concretamente, a partir da década de 50, os performers passaram a ser vistos como arquitetos da performance, transitando desde meros reprodutores para participantes ativos no processo criativo. Este movimento cria espaço para obras com notação modificada, o que confronta os performers com elementos como a aleatoriedade ou a improvisação, envolvendo-os no processo de criação como aconteceu em Music for Piano de John Cage. No momento atual de cultura pós-digital, o paradigma compositor-performer é desafiado e o performer é convidado para uma abordagem multidisciplinar integrando várias novas dimensões na sua prática artística, coincidindo com o conceito de nova disciplina veiculado por Walsh. Conscientes deste contexto e inspirados pelo conceito de hiperobjeto articulado por Timothy Morton, desenvolvemos Mirage. A primeira camada integrante desta obra é o vídeo. O vídeo fixo foi criado a partir de filmagens realizadas na cidade do Porto que tiveram como objetivo capturar a relação entre espaços e objetos, focando também as respectivas margens, revelando ainda o contraste entre hiperobjetos e microobjetos. Este processo resultou em mais de 2 horas de gravações. Como cada vídeo é distinto, a nossa intenção é capacitar o observador a moldar a sua própria realidade, rejeitando a noção de uma realidade universal. A parte da eletrónica fixa da peça é criada a partir de 2 fontes distintas. A primeira fonte é uma coleção de 24 sons gravados juntamente com o material de vídeo capturando os sons típicos da cidade do Porto. A segunda fonte envolve sons recolhidos de uma série de sessões de improvisação realizadas, onde o performer reage perante inputs sonoros e visuais propostos. Simultaneamente, o compositor organizou todas as amostras de áudio coletadas segundo uma narrativa visual com o objetivo de ilustrar a dicotomia entre os diferentes objetos. Além da eletrónica fixa, aplicamos efeitos de áudio em tempo real ao momento em que uma partitura gráfica é proposta. Para enriquecer os recursos sonoros e de timbre do saxofonista, foram escolhidos diversos efeitos de áudio nativos do Ableton Live, fruto de sessões de experimentação. Em Mirage, também a partitura é criada segundo 2 dimensões. Primeiramente, para descobrir as frequências dos sons, todas as amostras de áudio foram processadas pela ferramenta nativa do Logic Pro, Pitch Correction. Já os padrões rítmicos resultam de um processo de escuta ativa e subjetiva por parte do compositor. A partitura final distancia-se da notação detalhada em favor de uma descrição mais geral dos gestos e intenções. Relativamente à performance, nós vemos Mirage como versátil para apresentação em diferentes contextos, sendo que, para cada caso, o saxofonista desenvolve uma consciência dos eventos sonoros e das suas relações temporais, combinando um compromisso sonoro com uma consciência física de como o seu corpo interage com o conteúdo de vídeo fixo. Em conclusão, apresentamos esta peça como uma proposta artística que valoriza, igualmente, tanto os meios físicos como os meios eletrónicos, e onde o compositor e o performer agem enquanto co-criadores. O performer interage com partituras gráficas, explora múltiplas interpretações e incorpora outros aspectos na sua prática. Esta abordagem transdisciplinar dissolve as fronteiras entre old e new media e o performer vai além das fronteiras tradicionais para se envolver profundamente com os elementos artísticos e tecnológicos da peça, almejando uma experiência única e imersiva. Enquanto obra inacabada, Mirage oferece potencial para novas configurações e desenvolve a relação entre compositor e performer. Vai além da partitura e do som ao incorporar o espaço, a subjetividade do performer e a tecnologia, permitindo-lhe funcionar simultaneamente enquanto instalação audiovisual, peça musical e performance teatral, refletindo assim a nossa sociedade cultural.